que é mais um que faz com que a gente comece a desacreditar da humanidade. Porque não entra na minha cabeça uma filha, um filho, fazer mal para a própria mãe. Mãe é sagrada, minha gente. Eu estou extremamente triste com esse caso da filha que é usuária de drogas, que matou a mãe a facadas e também utilizando um cano de PVC. Esse crime bárbaro, covarde, aconteceu aqui em João Pessoa, lá no Jardim Veneza. Quem está por lá para atualizar essa história, para contar todos os detalhes para a gente é Gláucia Araújo. Gláucia, boa tarde para você. Oi, Danilo, boa tarde para você, querido, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Essa é uma notícia triste, aquela que a gente nem acredita quando escuta, porque, como você disse, mãe é sagrado e a gente tem medo até de perder a mãe. Quando ela morre, a gente fica dizendo, meu Deus, você fica desamparado. E essa filha de 32 anos ter matado a mãe, a gente diz que ela matou porque ela confessou. Ela já confessou o que fez. Inclusive foi ela quem ligou para a polícia e disse, foi lá e disse, ó, eu matei minha mãe de 67 anos, Dona Terezinha da Silva, de 67 anos, uma mulher trabalhadora, passava o dia inteiro trabalhando e quando terminava o dia voltava para casa, cansada, né? Como todo mundo, chegava em casa, queria descansar, morava aqui, ó, no Vieira Diniz, nesse bloco de apartamentos aqui, lá no 3º andar. Chegaram aqui tem mais ou menos 15 dias. Os vizinhos me falaram que esse apartamento é de um irmão de Dona Terezinha. Ela saiu lá de Mangabeira, já por conta de uma confusão, que ninguém soube dizer que confusão foi essa, mas ela veio embora morar aqui. Quando chegou aqui, ela nem deu tempo de desarrumar toda a mudança, porque mais cedo, quando eu cheguei, eu consegui entrar aqui no prédio. Subi as escadas, cheguei lá, a porta estava arrombada, porque foi arrombada pela polícia, pelos bombeiros. E quando a gente viu o cenário, a gente já vê a sala. Na sala, uma mesa, no cantinho da sala tem um sofá-cama, tinha uma poltronazinha, uma comida de cachorro, umas chinelas, pouca coisa ali no local. Até os quadros estão no chão ainda com as fotografias, porque ela não teve tempo de colocar as coisas em ordem. Tinha chegado aqui há pouco tempo, né, com a filha que ela acolheu, apesar de todo mundo dizer, não dá certo você ficar com Camila, porque Camila é usuária de drogas, Camila uma hora ou outra vai acabar machucando você. Mas ela era mãe, gente. A mãe que pensava que tudo isso ia mudar, que ela ia consertar a filha. E se ela não faz com a filha? Ela ficou pensando, eu acho, quem vai acolher minha filha? Como é que ela vai ficar? Então, por isso, quando ela chegou aqui, ela veio com a filha. E os vizinhos me falaram que durante o dia, quando Dona Terezinha ia trabalhar, a Camila ficava em casa. E era uma pessoa normal por aqui. Falava com todo mundo, muito educada, inclusive oferecia comida para as pessoas e estava tudo bem com elas, de acordo com as pessoas que achavam que estava, mas não era bem assim. Sabe por quê? Porque hoje pela manhã, Lucas Macieira conseguiu conversar com o filho de Dona Terezinha, o irmão de Camila. E ele disse que a irmã é dependente química e que sempre discutia com a mãe. Vamos ver aí o que ele diz.
Só temos eu e ela de irmão e só sei que muito abalado, cara. Eu não tenho nem como explicar essas coisas. Ela tinha muito problema com droga, ela usava cocaína. Ela já foi até expulsa lá de Mangabeira, onde morava. O pessoal não aceitava mais ela lá. Aí minha mãe, para acolher, né, sempre procurou ajudá-la. Minha mãe sempre fez de tudo por essa menina, sempre fez de tudo. E não sei o que aconteceu na cabeça dessa menina, que ela fez um negócio desse. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que é um fim de mundo um negócio desse. Por mim, eu quero que a minha irmã apodreça na cadeia. Meus votos para isso. Viram aí, né? O depoimento do filho de Dona Terezinha, irmão de Camila. E ele disse uma coisa que a gente fica pensando mesmo, porque hoje de manhã a gente na redação falou isso. Isso é o fim do mundo. Uma filha que depende da mãe fazer uma coisa dessa. E olha, como foi que a polícia chegou até Dona Terezinha? Porque Camila disse à polícia o que tinha feito. Ela falou, disse, olha, matei minha mãe, ela está dentro do apartamento, trancada. A polícia veio até aqui, os bombeiros chegaram também junto. E quando chegaram no local, arrombaram a porta e encontraram dentro do quarto Dona Terezinha caída e morta. Inclusive, a gente tem aí uma entrevista que a gente fez ontem, a Lamara Barros fez, com a delegada. E também, na sequência, a gente vai ouvir a perita que veio até o local. Vamos ver. Ela tem um golpe na região do pescoço, de peixeira. A peixeira foi localizada. E afundamentos na cabeça, e ela ainda tinha o cano em cima do pescoço. E após matar a mãe, ela cobriu com muitos panos, papel, roupa. A casa estava muito revirada. Era uma casa que a gente via que não era uma casa suja, não tinha cheiro de sujeira, mas que estava muito revirada. E a irmã da vítima relata que a vítima ontem recebeu o dinheiro de um aluguel e que a autuada seria usuária de drogas, que estava morando aqui há apenas 15 dias e que tinha sido expulsa de Mangabeira. Ela está alegando legítima defesa. Ela disse que agrediu a mãe porque a mãe foi agredi-la com uma faca, mas a cena é bem diferente. Existiam muitas lesões na mãe, como se ela realmente tivesse entrado em luta corporal. Tinha uma lesão perfuro-incisa no pescoço da mãe, usou uma faca para fazer isso, e também ela estrangulou com um cano de PVC. Olha, a gente ainda tem outros capítulos dessa história, viu, Danilo? Infelizmente. A gente vai contar tudo isso daqui a pouco, quando eu voltar, porque vocês vão saber o que aconteceu depois que Camila praticou o crime. Quando ela desceu essas escadas aqui, o que foi que ela fez bem aqui nessa calçada? Eu volto daqui a pouco falando para vocês os detalhes desse crime tão bárbaro. Eu volto já. Tá certo, viu, Gláucia? Obrigado. Ô, Gláucia, o que está me incomodando também é porque aí, enquanto você está trazendo essas informações, esse é o local onde aconteceu uma tragédia sem tamanho ontem, a gente está ouvindo um som alto. Pessoal ouvindo o som como se fosse uma sexta-feira normal. Gente, vamos ter empatia pelo próximo, respeito pelo próximo. Se você, obviamente, não tem nada a ver com a história, Gláucia, daqui a pouco a gente conversa de novo, não tem nada a ver com a história, não foi com sua família, sem nem conhecer as pessoas, mas vamos ter respeito. Aconteceu um crime de assassinato em que a filha tirou a vida da própria mãe e os vizinhos estão ouvindo som alto desse jeito, como se estivesse numa festa. Pelo amor de Deus, né, gente? E o que mais me dói nesse caso é que, mais uma vez, é uma história em que uma mãe fez de tudo, e acabou sacrificando a própria vida, tentando salvar a vida da filha.
A família diz que essa senhora lutou bravamente para tirar a filha do mundo das drogas. Se esforçou mais do que deveria, mais do que precisava, mas o coração de mãe pedia que ela fizesse isso. Que ela não desistisse da filha, e ela não desistiu. Infelizmente, nesse caso, ela foi vencida. Vencida pelo mal. Vencida pela droga. Porque ninguém sabe o que é que danado estava passando na cabeça dessa moça, rapaz. Para fazer uma maldade, uma crueldade tão grande contra a própria mãe. Que só tinha amor a oferecer. E que demonstrava isso. O outro filho dela, o irmão dessa moça, disse que inclusive ela tinha sido expulsa de um outro condomínio que morava em Mangabeira por conta de ser usuária de drogas, de trazer problema para o condomínio. Mesmo assim, a mãe não abandonou, foi-se embora com ela para o Jardim Veneza. Foram morar em outro lugar. A mãe continuou brigando, lutando, fazendo de tudo para que essa moça largasse o vício, para que ela deixasse de lado as drogas. Mas, infelizmente, ela não teve forças suficientes, tanto para tirar essa filha desse mundo, como a própria filha não teve forças para vencer esse mal. Aí agora a gente está aqui contando uma história que, pelo amor de Deus, nem nos filmes de terror a gente encontra. Daqui a pouco Glaucia Araújo volta. Ela prometeu que ia trazer outros detalhes desse caso, principalmente do que aconteceu depois que essa moça tirou a vida da própria mãe, desceu os andares do prédio, lá do apartamento onde morava, chegou na calçada e a partir daí a história continuou. Glaucia já vai trazer todos os detalhes, mas